Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Casos de Polícia e com o nosso querido amigo, delegado de Polícia Civil, o Dr. Felipe Dalla Vecchia. E hoje nós vamos trazer para vocês detalhes de uma operação que a Polícia Federal deflagrou em razão do tráfico internacional de armas no dia 5 de dezembro contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas. Gente, olha só esse número. 43 mil armas para os principais chefes das grandes facções criminosas do nosso país. E hoje nós vamos trazer todos os detalhes de como funciona essa abordagem da Polícia Federal. Ela tem a ajuda da Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, tem a ajuda de outras instituições. Como que faz para desmantelar esse grupo que não só entrega essas armas para diversas organizações criminosas, mas como também movimenta o financeiro de 1,2 bilhão de reais, de acordo com a investigação. Olha o tamanho desse montante. Então, aqui com o delegado de polícia, a gente vai entender principalmente o trabalho da polícia numa situação como essa. Quais são os riscos, quais são as dificuldades e como se monta uma investigação, uma vez que a gente fala de tráfico internacional de armas, e essa investigação parte não só do nosso país, mas também atinge Estados Unidos, Paraguai, países da Europa, porque você tem que fechar o cerco em todos os lados, certo? Mas como de costume, antes de começar a conversar com o Dr. Felipe, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa polo branca, uma calça jeans cinza e um tênis preto. E estou sentado em uma cadeira na cor preta. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com 2 canecas. Nosso convidado, Felipe Dalla Vecchia, tem cabelo curto preto, pele branca, barba, está vestindo uma camisa jeans azul clara, uma calça jeans azul escura e um tênis marrom. Ele também está sentado em uma cadeira preta. Atrás de nós, 2 holofotes e uma grande televisão, a qual vemos as imagens do quadro Casos de Polícia. A nossa entrevista acontece no estúdio do canal Operação Policial. Delegado, seja muito bem-vindo mais uma vez, Fê. É um prazer conversar contigo. E aí vamos lá, vamos começar do começo, né? A gente está dizendo aqui de uma mega operação, né, da Polícia Federal, justamente para conseguir chegar nesses chefes do tráfico, nesses chefes de organizações criminosas, chefes de facções criminosas, mas estamos lidando com o tráfico internacional de armas. E eu já vou começar te questionando. Quando começa e como começa uma operação desse tamanho? Começa de um pequeno crime lá atrás, que aí abre um leque para a polícia começa a investigar alguns nomes que já são conhecidos e aí chega-se a uma grande outra operação. Como que funciona o comecinho de tudo isso? Seja bem-vindo, delegado. Muito obrigado, Léo. Sempre um prazer estar aqui contigo. Então, agradeço mais uma vez o convite para a gente poder comentar esse caso tão relevante. Léo, respondendo a sua pergunta, esse caso em específico, ele se iniciou a partir de uma apreensão de armas no estado da Bahia. Os policiais apreenderam armas de fogo com numeração suprimida, raspada, e a partir de um trabalho brilhante dos peritos da Polícia Federal, eles conseguiram recuperar essa numeração das armas, que havia sido ali obliterada, como a gente fala, e então, recuperando-se a numeração das armas, a gente recupera a impressão digital das armas. Isso muitas vezes não é de conhecimento da população em geral, mas os bandidos, os infratores que costumam trabalhar entre aspas, né, costumam atuar com armas de fogo, eles sabem muito bem disso. Tanto é que é muito normal no nosso dia a dia policial que as armas de fogo apreendidas tenham a numeração suprimida. Isso é feito justamente na tentativa de impedir que se conheça a origem dessa arma, a quem pertence essa arma. Se eu consigo puxar o seu número de RG, Léo, eu sei de quem você é filho, eu sei onde você nasceu, funciona mais ou menos igual com a numeração das armas. Se eu sei qual é a numeração da arma, eu sei que essa arma está registrada em nome de uma determinada pessoa, eu sei quem é o fabricante, eu sei de onde ela veio, se ela foi fabricada no Brasil, se ela foi importada, como ela chegou até aqui. Então, quando os bandidos, na verdade, apagam a numeração da arma, é na tentativa de esconder todas essas informações que eles assim o fazem. Então, quando os peritos da Polícia Federal conseguiram recuperar a numeração dessas armas que haviam sido apreendidas lá na Bahia, eles conseguiram aquele fiozinho do novelo
que aí você consegue começar a puxar para poder entender da onde veio e investigar isso que acabou se revelando um esquema gigantesco de tráfico internacional de armas de fogo. Exclusivamente a Polícia Federal é quem faz a investigação quando se trata de crime internacional? Olha, Léo, não é uma... essa investigação é atribuição da Polícia Federal. Hoje em dia isso fica muito claro, porque essa infração penal, ela abrange países como Paraguai, Estados Unidos, eu me refiro a essa sobre a qual estamos comentando agora. Então, justamente em razão desse caráter internacional da infração penal, quem atua é a Justiça Federal e também a Polícia Federal, como a Polícia Judiciária da União. Mas nada impede, Léo, que uma investigação desse tamanho seja deflagrada a partir, por exemplo, da atuação de policiais militares que estão aí na rua fazendo o policiamento ostensivo, de guardas civis municipais ou metropolitanos que surpreendem um determinado indivíduo com uma arma de fogo, levam essa arma de fogo até uma delegacia de polícia civil. A partir disso, faz-se a perícia, e a perícia, os peritos do Instituto de Criminalística nosso aqui de São Paulo, e eu posso falar de São Paulo porque sou delegado de polícia no estado de São Paulo, são também extremamente competentes. Então, eu não estranharia se uma investigação desse porte fosse inaugurada a partir da atuação de polícias mais locais e não da Polícia Federal. Mas, de fato, em razão de se tratar de uma infração internacional, com caráter internacional, quem atua é a Polícia Federal. E aí, nesse caso, no tráfico internacional de armas, a gente tem vários mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, porque querem chegar numa pessoa que é o Diego Dirizio, considerado o maior contrabandista de armas da América do Sul. E aí eu te questiono, delegado, quais são as dificuldades quando a gente pega uma operação como essa, que abrange Brasil, Paraguai, Estados Unidos, que você precisa da cooperação não só das nossas polícias, mas também das polícias estrangeiras. Qual é o calcanhar de Aquiles? Quais são os barrancos que a polícia tem que enfrentar para conseguir uma operação de sucesso? Perfeito, Léo. A grande dificuldade é, na verdade, também a solução, que é a palavrinha que você utilizou, a cooperação. Nós temos ordenamentos jurídicos distintos à lei brasileira, como se sabe, não é igual à lei paraguaia. Então, nós precisamos de mecanismos, isso normalmente é feito por meio de tratados internacionais, por meio de previsão legal nos dois países, de mecanismos de cooperação. A nossa Polícia Federal atuou em conjunto com forças policiais paraguaias para o cumprimento desses mandados de busca. E, Léo, é interessante comentar para o pessoal ter uma noção do tamanho dessa operação e do tamanho da organização criminosa que estava ali montada e que abastecia outras organizações criminosas aqui do nosso país. São, como você disse no começo, 43 mil armas, Léo. 43 mil armas. Eu estive apurando para trazer um pouco de concretude para isso, tentar trazer para o pessoal de casa o tamanho disso. Salvo engano, Léo, de acordo com o que eu consegui apurar, o tamanho do exército de países com extensão territorial um pouco menor, como, por exemplo, Portugal, Uruguai, o exército desses países tem, de efetivo, de pessoal de fato na ativa, cerca de 25 mil militares. Então nós estamos falando de 43 mil armas, é arma mais que suficiente para construir um exército. E armas que são colocadas na mão de organizações criminosas que fazem um mal para a população que nós já conhecemos. Outra coisa, Léo, 1,2 bilhão de reais. 1,2 bilhão. Então, como é que essas organizações criminosas conseguem tanto dinheiro para investir, entre aspas, tanto na compra desse armamento ilegal? E esse dinheiro, Léo, ao que tudo indica, também é proveniente de atividades ilícitas, como, por exemplo,
tráfico de drogas, dentre outros crimes. Crimes violentos, extorsão, roubos. O tráfico de drogas que, quando a gente pega na ponta da linha o usuário, e atualmente existe uma grande discussão em relação à descriminalização da posse de drogas para consumo pessoal, que ao contrário do que muita gente pensa, ainda não foi descriminalizada, tá? Ainda é crime, embora não seja um crime que gere cadeia, não existe ali uma previsão como sanção penal de uma pena privativa de liberdade, ainda é crime. Isso é entendimento pacífico dos nossos tribunais. Existe hoje em dia a discussão sobre se seria ou não conveniente descriminalizar o uso de drogas. Existe uma discussão ainda se isso deveria ser feito por meio de lei ou se o Supremo Tribunal Federal poderia fazê-lo, discutindo a constitucionalidade desse tipo penal. Enfim, algo que definitivamente deve ser considerado aí é que o usuário de drogas que compra a droga ali na ponta da linha, ainda que seja com poucos reais e ele não consiga perceber que ele contribui para o financiamento dessas organizações criminosas, deve ficar claro para ele que esse dinheiro que ele paga pela droga que ele usa recreativamente, se é que é possível falar nesses termos, financia esse tipo de ação. É um usuário comprando aqui, outro usuário comprando ali, outro comprando acolá, quando vê as organizações criminosas que se destinam à comercialização dessas substâncias ilícitas estão aí capitalizadas a ponto de comprar bilhões de reais em armas ilícitas, que servem tanto para a proteção dos, entre aspas, quartéis generais dessas organizações criminosas, como para a prática de crimes contra a população. A prática de assaltos contra quem está esperando o ônibus para ir trabalhar, assaltos contra quem está voltando da faculdade, está caminhando pela rua, quem está aguardando em uma estação para pegar o trem. Então, não há inocência nessa, não há insignificância nessa atitude de comprar drogas quando a gente enxerga isso de um ponto de vista mais amplo, do ponto de vista qual é que é a consequência desta minha atitude para a sociedade como um todo. E, segundo o que foi apurado, Léo, o Diego Dirizio, ele tinha uma empresa com sede no Paraguai, IAS, o nome da empresa, e a partir dessa empresa, ele importava armas do leste europeu. Não eram quaisquer armas, eram armas pesadas, efetivamente armas de guerra, fuzis, e importava essas armas e colocava essas armas no nome de laranjas, no nome de terceiros que provavelmente recebiam algum dinheiro ali para, entre aspas, emprestar o nome. Então, esses terceiros emprestavam o nome para o chefe dessa organização criminosa, o Diego Dirizio, e então as armas eram compradas no nome dessas pessoas, possivelmente com a seguinte promessa: olha só, você vai emprestar o seu nome e a gente vai trazer essa arma do exterior para cá, legalmente. Só que depois a gente vai desvincular essa arma do seu nome, suprimindo a numeração. Então, eles compravam a arma para entrar no país, emitiam notas fiscais, muitas delas falsas. Em seguida, eles suprimiam a numeração para poder revendê-las para as organizações criminosas. E aí, chegando nas organizações criminosas, acontece todo tipo de barbárie utilizando essas armas de fogo. Ou seja, delegado, a gente pode dizer então que no ponto inicial há uma compra legal, vamos dizer assim, que seria essa entrada da arma no país ali destinatário. No meio desse caminho há um intermediador, que aí acontece esse processo ilícito, para aí sim chegar nas mãos das grandes facções criminosas que nós conhecemos. Ô Léo, se não legal, pelo menos com uma aparência de legalidade um pouco maior. De acordo com as informações que eu consegui levantar a respeito desse caso, as notas fiscais dessas armas, muitas delas eram fraudadas, eram falsificadas. E isso já mata
qualquer expectativa de legalidade. Mas, sem dúvida alguma, é muito mais fácil você trazer armas do exterior com a numeração sem estar suprimida e tendo um destinatário definido dentro do país. É muito mais fácil você fazer isso dessa forma do que ter que trazer armas já com a numeração suprimida lá de fora, por baixo dos panos e tentando evitar qualquer fiscalização. É mais fácil, trocando em miúdos, é mais fácil você tentar enganar a fiscalização do que driblar essa fiscalização. Todas essas armas, doutor, quando elas chegam nesses laranjas, né? Esses laranjas, eles deixam de ser atribuídos a esses equipamentos, a esses armamentos. Eles também fazem parte da organização criminosa? Sem dúvida alguma, Léo. Sem dúvida alguma. Porque não fossem eles, esse esquema não aconteceria. Perceba, quando nós analisamos o funcionamento da coisa, nós colocamos ali como uma peça-chave do funcionamento desse esquema a existência desses laranjas. Tá? O direito ele é muito, ele dá margem para diversos entendimentos. Então, se essa questão estivesse sendo discutida diante de um juiz, eu posso prever duas possíveis argumentações. Uma argumentação no sentido da defesa, dizendo que, ainda que ele tenha aceitado um certo dinheiro para receber essa arma e posteriormente entregá-la à organização criminosa, ele não tem a vontade de permanecer vinculado a essa organização criminosa. Então, a ele não deve ser atribuída a autoria do crime de organização criminosa. Mas existe também um entendimento no sentido de que, sabendo ele que ele é peça fundamental para o funcionamento deste esquema criminoso, e mesmo assim ele decidindo permanecer nesse esquema, então cumprir o seu papel criminoso, a ele deve ser atribuída a autoria também do crime de organização criminosa. É a chamada teoria do domínio do fato, que começou a surgir com bastante força no direito brasileiro, e aí quem é concurseiro já pode ficar de olho nisso daqui, Léo, porque eu sei que o nosso público é bastante plural, mas essa teoria do domínio do fato, ela começou a surgir com força no direito brasileiro quando o STF julgava as ações penais relativas ao mensalão. Então, ainda que eu não coloque a mão na massa, se eu sei do que está acontecendo e eu não tomo providência nenhuma para que isso pare de acontecer, mesmo podendo fazê-lo, devo eu ser responsabilizado criminalmente ou não? É essa a discussão em torno dessa teoria do domínio do fato. E aí, doutor, aqui nesse caso nós temos uma organização, né, um órgão que se chama DIMABEL, que é o órgão militar paraguaio responsável por controlar, fiscalizar e liberar o uso de armas. E de acordo com as investigações, nós temos aí pessoas investigadas de dentro da DIMABEL e até de forças maiores, que é o Exército Paraguaio. Perfeito. Como desarticular uma organização ali, na verdade, um planejamento de tráfico internacional de armas, quando a gente tem grandes autoridades militares envolvidos no esquema? Perfeito, Léo. A gente começa essa investigação muito antes do crime acontecer. A gente começa essa investigação blindando as instituições, por exemplo, de ingerências políticas. Se eu, como delegado de polícia, eu sei que, ao investigar um determinado poderoso, eu posso ser mandado para o outro lado do Estado, do dia para a noite, que segurança eu tenho para investigar esse poderoso? Então, para esse tipo de investigação, antes de mais nada, nós temos que fortalecer as instituições, nós temos que fortalecer os agentes que participam, que atuam nessas instituições, como, por exemplo, garantias de inamovibilidade, para que essas pessoas se sintam livres, se sintam amparadas pelo ordenamento jurídico para conseguirem investigar poderosos. Em seguida, nós temos que ter um trabalho, de fato, muito responsável, muito aprofundado, para levantar elementos
da prática da infração penal e da respectiva autoria. A partir de então, nós temos que nos valer dos instrumentos colocados à disposição pela legislação, como, por exemplo, mandados de busca domiciliar e eventual apreensão, mandados de prisão temporária, e solicitar isso ao Poder Judiciário para que, havendo deferimento por parte do Poder Judiciário, isso possa ser cumprido de forma orquestrada. Não é simples cumprir ao mesmo tempo 20 e tantos mandados de prisão, mais de 50 mandados de busca e apreensão. Então, definitivamente, deve ficar aqui o meu elogio à Polícia Federal, que conseguiu orquestrar uma operação desse tamanho e desmantelar uma organização criminosa grande como essa, Sim. né? E trazendo, então, cumprindo muito bem a sua função aí de livrar a sociedade desses crimes. E, Léo, uma coisa interessante para comentar com você diz respeito às penas previstas para esses crimes. Eu ia te perguntar isso. A pena, Léo, pode ser muito alta. Olha só, nós temos, por exemplo, um tipo penal específico para o tráfico internacional de armas de fogo. Está lá no artigo 18 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. O artigo 18, e aqui, Léo, não adianta, decorar tipo penal é uma coisa completamente fora da realidade. Eu vou pedir licença para ler aqui, por favor, tá? Por favor. Artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. De 8 a 16, fora a multa, isso só para o crime de tráfico internacional. Mas nós temos também o crime de organização criminosa, que vem previsto na Lei 12.850 de 2013. Essa lei, no artigo 1º, parágrafo 1º, traz para a gente o conceito de organização criminosa. E são 4 elementos que a gente precisa analisar se estão presentes no caso concreto para a gente concluir pela existência ou não de uma organização criminosa. Então, o primeiro desses elementos é a associação de 4 ou mais pessoas. Então, a lei exige um número mínimo de pessoas, 4 ou mais. Essa organização criminosa deve também ser estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente. Ou seja, tem um que recebe, tem um que repassa, tem um que vende, tem um que analisa. Tem um que manda, tem quem obedece. Certo. Exatamente, Léo. É uma empresa, né? Como se fosse uma empresa do crime. É bem isso, exatamente. Tem que ter também o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, e essa vantagem, agora o 4º elemento, deve ser buscada mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que tenham caráter transnacional, como é o caso do caso concreto sobre o qual a gente fala agora. E aí, quem promove, constitui, financia ou integra pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa, fica sujeito à pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes aos crimes que foram praticados por essa organização criminosa. E não para por aí ainda, Léo. Nós temos ainda majorantes, ou seja, causas de aumento de pena que se aplicam especificamente ao caso em questão. O parágrafo 1º fala... Aliás, o parágrafo 2º, perdão, as penas aumentam-se até a metade se, na atuação da organização criminosa, houver emprego de arma de fogo. A pena é aumentada ainda de 1/6 a 2/3 se há um concurso de funcionário público, concurso é se há atuação conjunta de funcionário público, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Aqui nós estamos falando da organização criminosa que compra e revende arma de fogo para outras, pelo menos 2 organizações criminosas aqui do Brasil. Então, definitivamente me parece aplicável essa causa de aumento de pena. Outra, se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Sem dúvida alguma, há uma transnacionalidade aqui. Claro. E isso, Léo, fora a questão da lavagem de dinheiro.
Porque a lavagem de dinheiro é um crime que está sempre relacionado a organizações criminosas, porque o dinheiro que se recebe de atividades ilícitas não pode simplesmente ir para o banco. Claro. Deve-se dar ali uma aparência de que aquele dinheiro foi obtido licitamente. Ou até mesmo destinar esse dinheiro para outros fins. Tráfico de drogas, para Exatamente. abastecer um outro quartel-general do tráfico. A compra das armas, a própria compra das armas. Então, Léo, é definitivamente uma conduta considerada muito grave pelo ordenamento jurídico, e as penas podem chegar aí a patamares estratosféricos. E, delegado, todas essas penas, claro, se nós tivermos aí todos esses crimes juntos, elas se somam. Elas se somam a depender de como o crime foi praticado. Tá? Normalmente, o juiz ele avalia se os crimes foram praticados todos em uma mesma circunstância, se são crimes de uma mesma espécie, se os crimes foram praticados em circunstâncias diversas. Aí nós temos que entrar no estudo do direito penal um pouco para ver se nós temos entre esses crimes concurso material, concurso formal, crime continuado, e a forma de se calcular a pena para esses crimes todos varia a depender dessas formas de concurso. E aí, Felipe, mais uma dúvida, né? O que a polícia pode fazer, e aí a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil, junto com a polícia de outros estados, de outros países, para agir na causa e não no efeito? Ou seja, para que essa arma lícita, né, não saia com essas reticências, que são as notas fraudulentas, e cheguem até a mão dessas organizações criminosas, para interceptar no ponto zero. Porque aí você começa a lidar na causa e não no efeito. Perfeito. E não quando essas armas já estão na mão dos criminosos. Perfeito. Léo, enquanto você me perguntava, surgiram aqui umas 4 respostas. A primeira delas pode ser por meio da adoção de políticas públicas que visem e aí isso é polêmico, tem gente que defende um pouco mais a liberação de armas para a população em geral, tem gente que não defende, tem gente que defende que a população em geral não deve ter acesso a armas, enfim, definir uma política pública nesse sentido. De qualquer maneira, não será eliminado o acesso à população às armas de fogo. E o acesso que for permitido, seja ele em qualquer medida, e aqui não estou adotando um dos lados, mas qualquer que seja a medida desse acesso, deve haver uma fiscalização gigantesca em relação a isso. Inclusive, como já se adota, isso deve ser aprofundado, com visitas periódicas dos órgãos encarregados de se avaliar isso, que atualmente são o Exército Brasileiro, a Polícia Federal. Normalmente visita-se a casa daquele que tem arma de fogo para ver se a arma de fogo está de fato ali, para ver se essa arma de fogo já não está na mão de outra pessoa, para ver se eventualmente essa arma de fogo não está na cintura do cara, quando na verdade ele deveria ter a arma só em casa, porque ao cidadão comum não é dado portar a arma de fogo, mas somente ter a posse. Ele deve mantê-la dentro de casa. E todo o combate ao crime, por menor que ele pareça, por mais insignificante que ele pareça, acaba contribuindo com o enfraquecimento dessas grandes organizações criminosas que atuam dessa forma gigantesca como nós estamos atuando, como nós estamos analisando aqui. Então, muitas vezes eu ouço falar, não adianta você prender o olheiro do tráfico, aquele cara que está ali vendendo uma ou outra porçãozinha de drogas ali na esquina, porque o traficante mesmo, o cara grande, o chefe da organização criminosa, às vezes ele está de terno e trabalha na Avenida Paulista e ele passa do seu lado e você nunca vai saber que aquele cara é de fato o grande traficante. Mas, se existe uma dificuldade grande para prender o peixe grande, isso não justifica e nem inutiliza o trabalho de prender o, entre aspas, peixe pequeno. Justamente por aquilo que nós estávamos conversando. Sem o olheiro do tráfico, não há tráfico. Sem o cara que transporta as drogas, não há tráfico. Sem o cara que se submete a ficar ali na esquina vendendo poucas porções de droga, não há tráfico. Então, todos esses indivíduos, por menor que possam ser,
são engrenagens dentro dessa estrutura gigantesca que é a organização, que são as organizações criminosas destinadas à comercialização de drogas, que fazem um mal incalculável à saúde pública e à sociedade como um todo. Quantos dos demais crimes, estupros, roubos, crimes violentos de maneira geral, homicídios, não são praticados por influência dessa droga, Léo? Então, assim, é algo que, combatido, o combate a isso, por menor que pareça ser, acaba trazendo efeitos benéficos, ainda que não sejam aqueles efeitos benéficos todos que esperávamos, né? Eu adoraria que o Brasil, que acabasse no Brasil a prática de crimes violentos, a prática de tráfico de drogas, a prática de corrupção, e que nós pudéssemos, livres dessas mazelas, desenvolvermos todo o potencial que essa nossa gente guerreira tem para desenvolver. Isso atrapalha muito o destino das coisas. Não fossem esses crimes todos, se dependesse só da força de vontade do brasileiro, que é capaz de subir num Uber às 8 horas da manhã e dirigir até às 2 horas da manhã do dia seguinte, se fosse depender só da força de vontade de um cara que trabalha nesse nível, nós seríamos uma potência inigualável em termos mundiais, mas essas coisas nos atrapalham demais, Léo. E eu lamento muito por isso e faço o que está ao meu alcance, ainda que seja para combater o tráfico, atuando em face do pequeno traficante, eu não me furto desse combate, porque eu sei que se essa atuação for multiplicada, nós podemos ter efeitos maiores aí e mais benéficos. E outra coisa, é incalculável também o que essa arma nas mãos dos chefes do tráfico, nas mãos dos criminosos, a gente vê o Rio de Janeiro aí, né, é até triste falar isso, mas as comunidades aí estão praticamente tomadas pelo tráfico, tomadas pelos criminosos. Eles comandam, né, a situação. Exatamente. A gente vê crimes sendo solucionados pelo próprio crime. Exatamente, é verdade, é verdade. Uma coisa completamente absurda. Isso nós falamos até agora do tráfico de drogas naquele sentido de que o tráfico de drogas responde por grande parte do financiamento dessas organizações criminosas. É a empresa que gira o dinheiro, né? É uma organização criminosa que é, como você mesmo disse, isso exemplifica muito bem, uma empresa, entre aspas, voltada para o crime. Quando uma empresa voltada para o crime compra armas, que são instrumentos feitos para matar ou ferir outras pessoas, Exato. É claro que o contexto em que você faz isso vai definir se a sua conduta foi ou não aceitável do ponto de vista jurídico, do ponto de vista moral também, mas se nós estamos falando de uma empresa do crime, a arma de fogo que é por ela comprada nunca terá uma utilização justificável. Então, nós voltamos àquela questão de que é preciso asfixiar economicamente as organizações criminosas, para que, sem dinheiro, elas não passem a comprar armas de fogo, como é o caso. Esse caso é bastante chocante. Pode ser que a gente, Léo, a gente um pouco anestesiado com relação a todo esse tipo de barbaridade que acontece na sociedade, a gente um pouco anestesiado por isso, pode ser que a gente não perceba a gravidade disso. 43 mil armas, Léo. 1,2 bilhão de reais sendo utilizados pelo crime organizado para comprar armas de fogo. Onde isso vai parar, Léo? E precisamos de controles mais rigorosos em aeroportos, né, navios, nas próprias estradas. Perfeito. Né, fronteiras. Exatamente. Porque é um vai e vem de arma. Eu imagino, Felipe, 43 mil armas entrando e saindo. Exatamente. Exatamente. Ainda que chegue uma de cada vez. Exato. Né? E não chega uma de cada vez, porque senão olha o tempo que nós demoraríamos para chegar. Né? São lotes de armas de fogo. Outra coisa bastante importante, Léo, o combate à corrupção. Não somente a corrupção de agentes públicos, mas eu digo também o combate à corrupção no sentido de se corromper mesmo, né? Dos trabalhadores privados de portos, de aeroportos. Quantos casos não dependem disso para acontecer?
próprios cidadãos comuns, os laranjas. Exatamente. Que os são laranjas. coagidos. Exatamente. Se é a disposição do indivíduo. E isso, Léo, eu definitivamente não sei dizer aqui, não sei pontuar de forma taxativa como nós faríamos isso. Porque isso não é nem tanto jurídico, isso é mais moral. Nós deveríamos trabalhar a moral da população brasileira, talvez com questões religiosas para quem é religioso, talvez com educação formal, mas de alguma forma, Léo, trabalhar para a conscientização das pessoas no sentido de que a corrupção, por menor que pareça, Sim. também traz efeitos absurdos, né? Quando são somadas as pequenas e, entre aspas, inofensivas corrupçõezinhas aqui, aqui e ali. Que no final... Exatamente. No final, traz o atraso para a nossa sociedade de que nós reclamamos. E a sociedade é afetada onde? Nesse final. Exatamente. A sociedade vê o resultado final. Exatamente, Léo. Delegado Felipe, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar contigo. Tem mais alguma coisa que você quer trazer para a gente hoje? Não, Léo, eu acho que já comentamos bastante a esse respeito. Eu fico bastante feliz de poder trazer essa percepção. É uma percepção, sem dúvida alguma, que está muito influenciada pelo nosso dia a dia no Distrito Policial, pelos crimes que apuramos, pelos casos que nos são apresentados. Isso vai trazendo para a gente essa noção de que aquilo que é considerado bobo, aquilo que é considerado banal, de menor importância na sociedade, essas pequenas iniciativas criminosas somadas geram isso. 1,2 bilhão de reais investidos em armas ilícitas que resultam em 43 mil armas de fogo, várias delas armas verdadeiramente de guerra na mão da criminalidade organizada. Então, agradeço esse espaço, Léo, agradeço bastante, agradeço também pelo papo, que foi muito bacana, e estamos aí à disposição. Obrigado, delegado. Gente, hoje eu conversei com o delegado Felipe Dalla Vecchia, delegado de Polícia Civil aqui de São Paulo, e eu quero deixar aqui uma pergunta para bater na cabeça de todo mundo, né? E se 1,2 bilhão de reais fossem convertidos para a saúde, para a educação, para a criação de hospitais, para a criação de creches, para a melhoria das nossas estradas, para a melhoria das nossas ruas, para a nossa própria segurança, para aumentar o efetivo policial, para viaturas, para armamento, para a polícia, que é quem nos defende. Então, tudo que nós conversamos aqui, que fique de alerta, para a gente começar a pensar um pouco mais nas coisas, porque o resultado final, quem colhe, né, no final, somos nós, sociedade. E, infelizmente, hoje a gente vive uma brutalidade, uma violência gigantesca. E nessa operação, nós estamos falando de mais de 40 mil armas na mão de criminosos. 40 mil armas, mais de 40 mil armas na mão de bandidos que, infelizmente, fazem mal à nossa sociedade. Essa operação foi deflagrada no dia 5 de dezembro, mas é uma investigação que se iniciou em 2020, depois de armas e munições terem sido apreendidas no interior da Bahia, e aí a Polícia Federal entrou, né, nessa engrenagem e deflagrou essa operação contra um grupo suspeito aí de entregar mais de 40 mil armas, como eu disse para vocês, para as grandes facções criminosas aqui do nosso país, girando em torno de 1,2 bilhão de reais. Olha o tamanho desse montante financeiro, certo? Mas quando a gente fala de tráfico internacional de armas, obviamente não pega só aqui o nosso país, se estende ali a Paraguai, Estados Unidos, até porque a polícia vai atrás dos cabeças, né? Precisa chegar nesses chefes. Teremos novidades, com certeza, desse caso, traremos outras operações que serão deflagradas, porque a gente sabe que não para por aqui. Quando a gente traz esse número gigantesco de armas, a gente está falando de apenas uma operação. Se a gente pega todas as operações deflagradas pela Polícia Civil, pela Polícia Federal e junta tudo, eu não sei nem falar para vocês quantas milhões de armas são destinadas ao tráfico, à violência, às organizações criminosas e aos criminosos em geral. Mas fica aqui, meu muito obrigado a todos vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e deixo um grande abraço aí a todos os policiais da Polícia Federal, a todos os policiais da Polícia Civil que diariamente, diuturnamente, lutam, batalham para que a paz e
a segurança sejam entregues a todos nós. Um grande abraço, fico por aqui, vejo vocês na próxima semana com mais um Caso de Polícia. Tchau, tchau.